Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui de Baku, no Azerbaijão. A gente está fazendo a cobertura total aqui da COP29. Antes de apresentar o meu entrevistado deste momento, eu queria agradecer mais uma vez o apoio que tivemos da CNA, o apoio que tivemos da Andave, da Absolo, da Faesp e da plataforma Agro Revenda. Aliás, eu estou com a revista Agro Revenda em mãos aqui, que eu queria mostrar para vocês. É a revista, é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Está aqui na capa o Paulo Tiburcio, que é presidente da Andave. Paulo, obrigado. E obrigado. Aliás, eu vou, antes de apresentar o meu convidado, vou agradecer novamente a CNA, porque o meu convidado vem lá da CNA. Eu estou falando aqui do Felipe Espanhol. Ele tem até nome internacional, né? Esse nome me lembra um país amigo nosso. Felipe, obrigado pela gentileza de falar conosco aqui, viu? Prazer é meu, prazer falar com todos que estão nos ouvindo aqui de Baku. Agora 5 horas da tarde, a turma 10 da manhã começando o dia lá. Pois é, exatamente. E é o seguinte, o Felipe Espanhol é coordenador de inteligência comercial e defesa de interesses da CNA e ele está lá na diretoria de relações internacionais. Dito isso, eu já expliquei de onde ele veio. Agora, viu, eu dei uma pista. Mas antes da gente aprofundar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque é o seguinte, não Fala Carlão, ninguém nasce coordenador, nada, diretor, todo mundo tem que contar uma história aqui para mim, para a gente situar para o meu telespectador, falar, opa, esse caboclo aqui tem uma trajetória bonita, e a sua com certeza deve ser, né? Pô, obrigado, eu venho de Santa Catarina, mas já moro muitos anos em Brasília, estou há 14 anos lá, meu filho já nasceu em Brasília, minha família toda está lá. E eu venho de uma família de produtores rurais, os avós, tios, primos, meus pais. E eu, quando vim para Brasília de Santa Catarina, trouxe uma paixão comigo, uma paixão por cavalos, então eu crio cavalos. Ah, é? Muitos dizem que é uma loucura, mas... Criar cavalo não é para qualquer um, não. Vai criar cavalo é para os fortes. Mas é pequenininho, tenho minhas éguas crioulas, hoje tá lá comigo em Brasília. E assim, é loucura mesmo, porque é uma boa forma para gastar dinheiro, viu? Não, eu sei disso, por isso que estou falando assim. Você sabe qual é a melhor maneira de você ser milionário? Ser bilionário e criar cavalo. Ser bilionário e criar cavalo, né, rapaz? Então... É bem por aí. Mas enfim, venho da área de relações internacionais, sou formado nisso. E agora trabalhando com a CNA já há 2 anos e meio, ajudando a gente defender os interesses do agro mundo afora, mostrar aquilo de bom que a gente tem no Brasil, como é o exemplo que a gente está fazendo aqui na COP. Agora vem cá, esse é um trabalho super importante, até porque de fora a gente sabe que vem muitos questionamentos, né? Como é que é o dia a dia desse trabalho? Porque isso é um trabalho que envolve muito estudo, muita pesquisa, muito levantamento de dados. Até nessa revista que eu mostrei para vocês aí, a entrevista dessa revista é com o Evaristo de Miranda. Tem uma frase do Evaristo lá que eu achei bárbara e eu sempre gosto de repetir. O Evaristo fala o seguinte, que ele... E o Evaristo foi pesquisador, foi chefe-geral da Embrapa e tal. Ele fala assim, ó, eu ando gostando muito menos de opiniões e muito mais de dados. E eu acho que você deve trabalhar com isso, né? Com as duas coisas. O dado para nos subsidiar, para nos ajudar a tomar a decisão correta. Acho que esse é o ponto de partida. E uma coisa que a gente persegue lá na CNA é justamente construir as agendas do que queremos para cada mercado. Então, fazer isso de maneira propositiva, antecipada, para que a gente consiga, por exemplo, na negociação com a Europa, ter as prioridades do que a gente quer tratar com eles, com os Estados Unidos, com a China, com a América Latina e também nos organismos internacionais. Então, a gente alia essa procura pelos dados, né, uma informação concreta, baseada na ciência, para nos ajudar nessa tomada de decisão e colocando o agro no lugar que ele merece. E isso é feito com essa construção diária, né? Estar presente nos eventos, participar da discussão internacional, levar o ponto de vista do agricultor com essa base muito bem fundamentada para que a gente consiga ter o devido reconhecimento. Acho que esse é um grande objetivo e lá na CNA a gente buscou fazer isso de maneira antecipada. Né? A CNA é muito demandada por embaixadores, por organismos internacionais que estão em Brasília ou internacionais que nos visitam. E a ideia é a gente também fazer essa busca ativa, ou seja, aonde que está a oportunidade, de que forma a gente abre aquele mercado e não apenas reagindo às ações que vão acontecendo e que eventualmente podem ser um problema também para o agronegócio. Pois é, você sabe que até dentro dessa linha aqui, hoje nós conversamos aqui com o embaixador, com o Montenegro, o embaixador do Brasil aqui no Azerbaijão, e ele falou assim,
Carlão, com essa história das mudanças climáticas, daqui até a China, a gente tem muitas planícies. E o tempo está esquentando. Significa que esse povo também vai começar, daqui a pouco eles começam a fazer agricultura. Então a gente também tem que olhar a gente tem que ter um olhar atento para isso, né? O que está se passando no mundo. Aqui, às vezes, as mudanças climáticas podem também criar mais desafios para o Brasil ainda, né? Primeiro, Azerbaijão é um país lindíssimo. Você estava falando com o embaixador, imagino que é algo que nas outras conversas vocês já noticiaram, mas eu acho que vem surpreendendo a todos. Sim, todos os visitantes muito que estão positivamente. aqui. Eu falei isso com o embaixador, inclusive. Não, tanto a organização da COP29, né, porque está uma organização primordial, algo que a gente tem que levar como exemplo para a nossa preparação para a COP30 no ano que vem, assim como o país. Em relação à mudança climática, eu acho que são 3 eixos principais que a gente discute a nível global. Segurança alimentar, em primeiro lugar. Então, se isso vai ser um risco para o agronegócio, na verdade a gente está hoje com uma necessidade de aumentar a produção. Sim. Então, quanto mais países contribuírem para combater a pobreza, combater a fome mundial, inclusive isso saiu na declaração dos ministros do G20, que acontece nesse momento no Brasil, mas já saiu a declaração baseada em 3 princípios, e está lá, o combate à insegurança alimentar, combate à fome no mundo que tanto nos assola. Então, eu acho que é importante que tenha mais produção. A gente isso, inclusive, é um desafio para o Brasil, que alguém pode falar, não, vai ter mais concorrente, mas é um desafio, é uma oportunidade. O Brasil tem muito a ensinar nessa história. O Brasil, nos últimos 50 anos, como muitos conhecem a nossa história de sucesso, é talvez o exemplo mais real dessa transformação que a tecnologia, que a assistência técnica, que o crédito rural nos permitiu fazer, para a gente tropicalizar os modelos de produção de uma realidade que era diferente da realidade brasileira, e hoje a gente pode dar aula, pode mostrar esse bom exemplo para o mundo. Então, se aqui vai se tornar uma área fértil, com bastante produção, acho que a gente pode contribuir sim, como uma oportunidade. Com certeza, com certeza. E acho que até nisso a Embrapa teve aqui, enfim, tem a Embrapa, acho que dentro desse critério, ela cumpre um papel importante. Sem dúvida, porque desses pilares que fizeram o país se tornar o maior exportador líquido do mundo, né, de um país que importava alimentos, esse pilar da tecnologia, da inovação, de trazer a ciência para a prática e colocar isso em funcionamento, é um papel que a Embrapa cumpriu brilhantemente e precisa continuar fazendo. Então a gente tem muito orgulho quando fala da Embrapa, ela ajuda os produtores rurais no Brasil há tantos anos e acho que é importante que isso permaneça como prioridade do governo. Olha, eu queria que você falasse, Felipe, sobre a próxima COP. A gente é impossível, inclusive eu estive em Brasília no evento da CNA em outubro e o slogan do evento era de Baku a Belém. Baku a gente já está aqui, já falamos, enfim, já está acontecendo, está rolando. Eu acho que a gente entra agora na contagem regressiva para Belém. Qual é o desafio da agricultura brasileira, qual é o desafio dos produtores brasileiros e, portanto, o que a CNA está já preparando para nós para a próxima COP? Em primeiro lugar, a gente vai poder mostrar a realidade da produção brasileira que muitos desconhecem. E mais do que a realidade da produção brasileira, é a produção na Amazônia. Sim. Então esse é um momento muito adequado para a gente poder fazer isso, levar as organizações internacionais para conhecerem como é que a gente produz alimento de maneira sustentável, cumprindo esses requisitos todos, seja do Código Florestal Brasileiro, seja discutido nos fóruns e nos acordos internacionais, na prática. Então acho que vai ser muito bacana poder levar eles para dentro do interior do Brasil, né? Esse Brasilzão que, inclusive, a gente precisa sempre enaltecer e lembrar do que já alcançamos. Mas essa COP é a COP conhecida como COP dos meios de implementação. Ou seja, como é que nós pegamos o financiamento para apoiar na transformação e adaptação climática, como é que a gente transforma em realidade essa discussão com o Sharm el-Sheikh, que é a plataforma que agora avançou nas negociações, e a gente vai ter um horizonte para 2025, e a COP30 é a continuidade disso. Então a gente vai levar para o coração da Amazônia uma discussão muito importante, porque a gente falou antes da segurança alimentar, mas tem a segurança energética e climática, né, em que o agro desempenha um papel fundamental, e lá a gente vai poder trabalhar o avanço dessa agenda. As NDCs vão estar depositadas, né, o Brasil já fez o anúncio, isso ainda precisa ser discutido melhor sobre os meios de implementação, mas os outros países até março do ano que vem vão apresentar suas NDCs, e lá a gente vai poder discutir se aquilo que está pensando
é viável, concilia os pilares do desenvolvimento, né? Porque tem que trazer retorno financeiro. Sim. É claro, ambientalmente sustentável, socialmente sustentável, mas que traga um retorno financeiro, e é isso que a gente busca. Para que a voz do produtor rural também esteja na discussão, esteja na mesa, para trazer a importância desse setor para as discussões internacionais. Existem algumas questões que, assim, uma perguntinha, né? Até outro dia conversando aqui com o Daniel Vargas, que já foi embora, já voltou para o Brasil, mas o Daniel deixou uma indagação. E o Daniel perguntava assim para mim, e foi até o título do vídeo que eu fiz com ele, assim: quem pagará a conta da NDC brasileira? Né? Essa pergunta permanece, Carlão. É uma pergunta muito boa e ela permanece. Acho que essa resposta ainda não foi dada. Maravilha. Escuta, faz de conta que hoje é dia 21 de novembro, sexta-feira, 2025, último dia da COP de Belém. O que você, como brasileiro, como negociador aqui, como colaborador aqui da CNA, o que você gostaria, dentro da perspectiva que você trabalha, o que você gostaria de estar comentando comigo lá nesse dia, no último dia da COP? Em primeiro lugar, a gente vai estar cansado. A gente vai estar, nesse dia, daqui a um ano, a gente vai estar muito cansado, mas espero que contentes e satisfeitos com o avanço dessa agenda. Tem algo que nos preocupa muito na discussão internacional, que é a criação de barreiras comerciais ou protecionistas que vão afetar a exportação do agronegócio. A gente sabe o quanto que isso é importante para a economia brasileira, metade do que o Brasil exporta hoje vem do agro. E no mundo, infelizmente, há uma proliferação dessas medidas protecionistas ou medidas que são barreiras comerciais. Então, eu espero que no final da COP a gente esteja celebrando a eliminação dessas barreiras ao comércio, que os países respeitem os acordos ambientais internacionais, as regras internacionais de comércio, e que isso seja inclusivo para o pequeno produtor. Porque não pode ter um custo maior para quem está lá produzindo no seu dia a dia, está lá no campo, e especialmente esse pequeno produtor, que é a grande maioria da realidade brasileira, dos 5,5 milhões de produtores rurais que a gente tem no Brasil, então ele precisa estar incluso nessa agenda. Para isso, a gente tem que eliminar barreiras e poder acessar mais livremente os mercados internacionais. Gente, show de bola, né, gente? O Felipe não dá cuidado nenhum, né, gente? Vocês viram aí, o cara é um craque. Eu falei com o Felipe Espanhol, ele que é lá da área internacional da CNA. E esse foi mais um Fala Carlão, direto aqui de Baku. E agora já pensando, né? De Baku para Belém. Belém agora a contagem regressiva tá ligada aí. Valeu, querido. Obrigado, até mais. É isso aí, gente. Agradecendo mais uma vez a CNA, agradecendo também a Andave, agradecendo a plataforma Agro Revenda, a Bissolo e Faesp nessa nossa jornada internacional.